Vamos ver agora a questão número 7. O dono de uma granja reservou 120 ovos para serem distribuídos igualmente entre os seus funcionários. No dia da distribuição, faltou um funcionário. Sendo assim, cada funcionário recebeu 4 ovos a mais. Logo, podemos afirmar que o número de funcionários da granja é: letra A, 6, letra B, 5, letra C, 4, letra D, 8 e letra E, 9. Nós não sabemos o número de funcionários da granja. Número de funcionários. O proprietário da granja, ele reservou 120 ovos para serem distribuídos igualmente entre seus funcionários. Então, 120 ovos distribuído igualmente entre os seus funcionários é fazer uma divisão. 120 será repartido em parcela de mesmo valor, uma divisão. 120 dividido entre o número de funcionários que nós não conhecemos e denominamos pela letra X. Quando eu fizer esta divisão, 120 dividido por X, eu vou encontrar uma outra variável que eu vou denominar pela letra Y. Y é a quantidade de ovos que cada funcionário iria receber inicialmente, no primeiro momento. O que aconteceu no dia da distribuição? O texto diz que faltou um funcionário. Então, nós tínhamos o número de funcionários, era X, faltou um funcionário, então é X menos 1. E aí ele fez a realização, a distribuição, dividiu os 120 ovos entre os presentes. Então, 120 dividido entre os presentes, que é X menos 1. O texto diz que cada funcionário recebeu 4 ovos a mais. Recebeu a mesma quantidade anterior, mais 4. Então, nós modelamos aqui o problema, que é um sistema, mas quando eu for resolver na íntegra, algebricamente, quando eu for trabalhar, algebricamente vai cair numa equação do segundo grau. Daqui a pouco nós vamos resolver de duas maneiras. Eu vou resolver usando as alternativas e vou resolver usando a álgebra. Vamos resolver esse sistema agora usando a álgebra. Bom, vamos usar o método da substituição. Substituindo a equação 1 na equação 2. A equação 2. 120 sobre x menos 1 igual a y mais 4. Então essa é a equação 2. Vamos substituir a equação 1 na equação 2. Aonde tiver o y na equação 2, nós vamos substituir por 120 sobre x. 120 sobre x menos 1 igual, substituindo o valor do y, 120 sobre x, mais 4. Então fizemos a substituição na equação 2, o valor de y foi substituído por 120 sobre x. Nós temos aqui uma equação algébrica fracionária. Para facilitar o processo de ensino e aprendizagem, nós vamos tirar o MMC somente no segundo membro. Então, eu vou calcular o MMC somente nesse segundo membro. O MMC entre x e 1, sabemos que é x. E aí eu divido o denominador com denominador e multiplico o resultado pelo numerador.
x dividido para x daria 1, 1 vezes 120, 120. Mais x dividido para 1 daria x, x vezes 4, 4x. Isto aqui é uma proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões, entre duas frações. Isso aqui é uma fração, isso aqui é outra fração. Então eu posso usar o teorema fundamental da proporção. Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então vai ficar x menos 1 vezes 120 mais 4x igual a 120 vezes x. Fazendo aqui a propriedade distributiva da multiplicação. X vezes 120 mais 4x. Menos 1 vezes 120 mais 4x igual a 120x. Então, eu multipliquei o x por esse fator, todo esse fator que está dentro do parênteses. Multipliquei o menos 1 por esse fator 120 mais 4x igual a 120. Vou fazer aqui a propriedade distributiva da multiplicação. 120 vezes x dá 120x. Mais, com mais na multiplicação daria mais. X vezes 4x, 4x ao quadrado. Menos com mais dá menos, novamente usando a propriedade distributiva da multiplicação. 1 vezes 120 dá 120. Menos com mais dá menos. 1 vezes 4x dá 4x. Vou passar esse termo aqui. Vou passar esse termo 120x que está no segundo membro para o primeiro membro, trocando a operação. Se ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, menos 120x igual a zero. Nós temos esses números, eles são ditos simétricos. Então, quando eu somo, algebricamente dá zero. E aí nós temos essa equação do segundo grau. 4x² menos 4x menos 120. Então está aqui, ó, apareceu a equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau eu posso dividir todos os coeficientes aí numéricos por 4. 4 dividido para 4 daria 1, 1x ao quadrado. 4x dividido para 4 daria x. E 120 dividido para 4 daria 30. E aí nós temos esta equação. Vamos resolver essa equação, né? Você pode usar a fórmula de Bhaskara, popularmente conhecida no Brasil como forma de Bhaskara. Resolvendo essa equação que nós encontramos, a equação do segundo grau, lembra? A x² mais bx mais c igual a zero. Equação do segundo grau. Então, quanto vale o valor do A nessa equação do segundo grau? O A aqui vale 1. O B, que é o coeficiente de x, vale menos 1. E o C vale menos 30. Então vamos usar o delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Fazendo a substituição, delta, quanto é o valor de b? Menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 30. Menos 1 ao quadrado daria 1. Essa multiplicação, fazendo o jogo de sinais, menos com menos na multiplicação dá mais. E mais com mais na multiplicação dá mais. 120. 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 30, 120. O delta deu 121. 1 com mais 120, 121. E aí nós temos a outra parte da fórmula, que é menos b
mais ou menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o A. Menos, da fórmula, quanto é o valor de B? Menos 1. Faz, se necessário, colocar o parênteses. Mais ou menos raiz quadrada, o valor do delta 121. Dividido por 2 vezes o A, que vale 1. Nós temos menos com menos na multiplicação daria mais. Mais ou menos raiz quadrada de 121 é 11. Dividido por 2 vezes 1 a 2. E aí nós temos o x, uma linha, que vai ser 1 mais 11 sobre 2. 1 mais 11 sobre 2 daria 12. 12 dividido por 2 daria 6. X duas linhas ficaria 1 menos 11 sobre 2. Isso daria menos 10. Menos 10 dividido por 2 daria menos 5. Lembre que esse número x é quantidade de funcionários. Então x não pode ser negativo. E aí nós temos a nossa resposta 6. Lembre também que ele quer que você calcule o número de funcionários da granja. Então esse x representa o número de funcionários da granja, que é quanto? É 6. Poderia também usar a técnica soma e produto, né? Não faria dessa maneira, usava a técnica soma e produto. A gente vai utilizar numa outra questão.